promessa da democracia. Será que para o Zé de Abreu também é um contrassenso uma mulher ser cabra macho? Porque tem a prefeita Carlinda prometeu e cumpriu. Pois é. Né? A prefeita da cidade de Carlinda, no Mato Grosso, ela renunciou ao cargo após a posse do presidente Lula. Carmelinda Coelho, do União Brasil, diferentemente do Juscelino Filho. Eu ainda não sei filho de quem. Filho de quem? Tá? Ela, do União Brasil, ela fica na função até o dia 31 de janeiro. E em fevereiro, o vice-prefeito Fernando de Oliveira Ribeiro, do PSC, assume o cargo. Em carta entregue hoje, Carmelinda disse que deixa o cargo por conta de divergências políticas e ideológicas com o PT e o presidente Lula. Abro aspas. Tenho certeza que serei julgada. Uns me absolverão, outros me condenarão. Porém, minha consciência deixa tranquila. Minhas lutas incansáveis, duradouras e vitoriosas poderão se tornar doloridas e dotadas de consequências prejudiciais a toda a população, justamente pelo desalinhamento que nutro pelo novo presidente. Fecho aspas. Daniel Alves, a palavra está com você. Oh, muito obrigada, Pavinato. Bom, ela prometeu e cumpriu. Né? E isso já há quanto tempo nós não vemos na política brasileira? Alguém que fala e alguém que cumpre aquilo que prometeu. Então eu vejo com bons olhos, né? Apesar que alguém que tem essa atitude, sair da política é, obviamente, uma grande perda. Né? Apesar que ela estava numa prefeitura e agora vai entregar a prefeitura para o seu vice. Eu espero que ela retorne à cena da política brasileira quando ela achar mais adequado, porque ela cumpriu aquilo que prometeu. Eu vejo com bons olhos, apesar de lamentar que alguém que cumpra a sua palavra esteja saindo do cenário político brasileiro, que já é tão conturbado e que nos coloca numa situação de nunca conseguir acreditar naquilo que é falado pelos políticos aqui no Brasil. Essa faz, doutor. Essa faz, doutor Luiz Felipe. Eu vou discordar um pouquinho da Dani. Eu acredito que essa renúncia dela, mesmo que tenha sido uma promessa, a promessa não foi correta. Ela desrespeitou o voto dos eleitores dela. Então, Mas olha que problema, hein? Quando todo mundo fala, o Dória promete, não cumpre, Exato. ela prometeu e cumpriu. Então, mas a própria promessa Não, o Dória prometeu ficar e saiu. Ela prometeu sair e saiu. Saiu, exato. O grande problema dela é a interferência do governo federal numa prefeitura não é relevante. Tem a divisão de dinheiro, é feita já por lei. Então, ela perdeu uma oportunidade de se manter como uma liderança, sendo até contrária ao governo federal. E ela, assim, eu acho que ela faz um desrespeito aos eleitores que acreditaram nela. Mas ela sabe o que ela vai ter que lutar e vai ter que enfrentar para negociar, fazer negociatas lá com o governo federal e tudo mais. Então, apesar de lamentar, eu vejo, se ela colocou dessa forma e ela fez esta promessa, é que ela analisou naquele cenário, bom, vai ser difícil a minha vida aqui enquanto prefeita, eu não quero me sujar dentro dessa conjuntura política, portanto, eu vou colocar, aliás, ela foi eleita, né, se eu não me engano, não lembro agora, mais de 80% dos votos. 82. Então, isso, 82% dos votos, portanto, ela tinha ali uma guarida também da população, que eu creio que verificou que ela fez a promessa, cumpriu e ficaram, querendo ou não, felizes por ter uma pessoa com quem futuramente possam vir a contar como uma liderança política. Mas eu acho, sim, que ela fez bem, apesar de um governo federal não ter nenhuma interferência direta numa prefeitura, ela tem, sim, que se movimentar, tem, sim, que negociar e ela sabe muito bem o que iria enfrentar. E eu tô nessa, eu tô junto com você, Dani. Com todo respeito, claro, vou discordar do doutor, porque a cidade do Mato Grosso, a cidade de Carlinda, no Mato Grosso, deve estar batendo palmas para ela, mostrando o caráter dela. Porque se ela prometeu que ia renunciar e renunciou, imagina o que essa mulher não fez por essa prefeitura, por essa cidade. Rodolfo, num meio político tão corrupto, onde as coisas não são as claras,
Ela prometeu e ela cumpriu. E prometeu já visando o futuro, talvez, porque se ela for candidata a deputada, você pode ter certeza que ela é um forte nome aí a ganhar as eleições. Só para eu fazer um adendo aqui no que o Rodolfo disse e no que o próprio Pavinato disse, porque ela não está pensando no curto prazo. O que eu verifico que ela está fazendo é, a direita, ela precisa pensar no longo prazo, em construir bases e bases de confiança, bases sérias, porque isso está faltando sim. Mas, Dani, eu quero falar uma coisa. Eu não sei se essa prefeita é boa prefeita ou não. Quem vai saber é o povo da cidade aí, se foi bom para a cidade ela sair ou não. Só sei que é bom que o político cumpra o que promete? Claro que é bom. Mas esse tipo de promessa não impacta em nada a vida do cidadão, talvez até desrespeite mesmo o voto popular. A promessa que o político tem que prometer e cumprir é que vai gerir bem, é que não vai se corromper, que não vai gerir de uma forma inadequada o recurso público. E outra coisa, nesse caso, ela está parecendo que está preocupada mais com si, ela está querendo fazer uma jogada de marketing. Discordo plenamente do que você está falando, Nelson. Discordo plenamente do que você está falando. Provavelmente ela vai vir aí como candidata a deputada, usando, olha aí, eu prometi, e deve. Não sei. Se ela tivesse realmente preocupada, até mesmo com uma futura candidatura, ela que permaneça os 4 anos, faça uma boa gestão, entregue o que prometeu na gestão, e não é aí uma jogada de marketing. Imagina a renda da cidade. Deve ser uma cidadezinha pequena. Eu já vi presidente de partido, União Brasil, abrir mão de poder numa cidadezinha. União Brasil já está com Lula, né? Fez o L. Sim, exato. O que eu já vi presidente de partido ligar e falar, pega leve na crítica aí, porque senão não tem fundo, porque senão não tem verba. Exatamente. Mas nesse caso, eu quero falar, ela é de um estado em que os parlamentares, a maior parte, foram conservadores e muitos provavelmente alinhados com ela. O próprio União Brasil, diversos parlamentares, é um grande partido, vai pegar uma boa fatia das emendas individuais que são impositivas. Então ela tem plena condição de conversar com esses parlamentares, ter recurso do governo aí que está na faixa dos 10 bilhões. Você acha que ela é louca? Os parlamentares. Não, louca eu não sei, mas nem ser boa prefeita. Não, é porque... Mas esse ato aí, só ela pode tá ser querendo jogar pra plateia. Sabe o que acontece? Na minha opinião, ela pode estragar os últimos anos dela na prefeitura se ela permanecer. Porque o Lula assumiu e a gente está vendo um maior estrategista político da história do Brasil, chamado Luiz Inácio Lula da Silva. É um articulador e a gente não pode falar contra isso. Mais do que palavras. Não desmereça o doutor Ulisses. Não desmerecendo ele. Faça correção, mas o Lula é sim um grande articulador. Ela sabe qual é o território que ela está pisando. Ela sabe muito bem. E esse pleito ganho pelo Lula, essa presidência imposta por ele, né, do jeito que a gente até agora não sabe, mas enfim, ele é o presidente, pode impactar sim, principalmente quando você fala que é o maior estado onde tem o maior número de direitas, conservadores e tudo mais. Pode impactar sim, porque é um campo, quem jogou o War sabe muito bem que ele vai tentar conquistar os territórios. E essa cidade pode estar no radar dele, com certeza. Mas mais do que isso. Deixa eu só aqui. Mais do que isso, né, ela está abrindo mão do poder. Aliás, político abrindo mão do poder, isso é estranho, sim. E falar que ela está olhando apenas para si. Sem sair candidata para outro lugar. Sem sair candidata para outro lugar. É claro, sim, ela será muito bem-vinda como candidata nas próximas eleições. Está certíssima, sim. E nós temos que recuperar, sim, políticos que prometem e cumprem. É muito mais adequado quando nós vemos a recuperação de questões morais que nós precisamos, sim, da nossa sociedade, do que blá, blá, blá e continuar no poder, continuar com os benefícios que tem o prefeito e aí não cumprir absolutamente nada. Muito bem, meus parabéns. Mas aí, Dani, claro que ela é muito bem-vinda nas próximas eleições, qualquer eleição, a gente precisa mesmo de mulher na política, concordo inteiramente com isso. Não é só por uma questão de ser mulher, é porque tive a coragem de colocar ali e de renunciar. É sobre isso que eu queria falar. As pessoas, os políticos bons, a gente espera assim que eles cumpram o que prometam. Tem que ter palavra. Mas além de palavra, tem que ter coragem. Tinha que ter coragem de manifestar agora a continuidade nos próximos 2 anos. Se ela vier candidata numa próxima, será que vai ficar 4 anos ou qualquer coisa ela vai renunciar porque alguém ganhou alguma eleição diferente? Coragem ela teve. Olha, é muito fácil querer as benesses do poder. Não é? Isso é muito fácil e todos querem. E o difícil, quando nós verificamos, principalmente os princípios da neurociência, quando o poder, ele exala a dopamina. Não é? As pessoas não querem mais sair do poder. Então, a gente vê uma mulher que está colocando o seu cargo à disposição, é sim uma atitude que
Eu não me lembro de ter visto na nossa sociedade. Porque ela podia ter ficado lá deprimida, com Claro. Ou poderia ter se utilizado no poder. Ou poderia ter sem se fazer utilizado. nada. Não, ela foi lá, renunciou. Renunciou, mas poderia ter utilizado esses próximos 2 anos como um ato de coragem e falar: não, vou ser oposição, estou firme, eu vou honrar o voto negativo, né? dessas pessoas. Tem um ditado que fala entre a paz e a razão. Então vocês, ter paz. então vocês acham que todo mundo, por exemplo, como ela, que não queria o Lula, deveria renunciar? Não, mas se o Lula tivesse a coragem que essa mulher teve, ele renunciava hoje. Ele renunciava hoje. Só um último milhares de comentário. políticos corruptos que tem aí. Você acha que o Tarcísio deve renunciar? Só um último comentário sobre isso. Mas é o mesmo. Olha, em momentos de crise, nós precisamos de líderes e não de administradores. É isso que nós Dani, eu precisamos. tenho só uma pergunta para você. Dani, só uma pergunta. Você acha então que todos os prefeitos, na mesma condição que ela, que fez oposição ao Lula, deveria também fazer? Coragem é uma coisa diferente para cada pessoa. Exatamente. Leiam Górgias de Platão, onde Sócrates, ele nos mostra muito bem isso. Coragem